Desde cedo, as dificuldades marcaram a infância de muitos, mas isso não precisa definir o futuro. Nossa jornada começa com a introdução ao protagonista, uma criança que, como tantas outras, enfrentou adversidades desde o início da vida. Imagine uma infância onde cada dia trazia um novo desafio, onde o simples ato de sonhar parecia ser um luxo inalcançável. A história se desenrola em um ambiente de escassez e incertezas. Desde pequeno, o protagonista aprendeu que a vida não seria fácil. A falta de recursos, o ambiente hostil e a ausência de apoio são elementos constantes de sua realidade. Esses desafios, embora difíceis, começam a moldar seu caráter desde tenra idade. Mas é nesse cenário de dificuldades que se planta a semente da resiliência. A infância pode ser cheia de provações, mas também é um terreno fértil para a determinação e a força interior. Nosso protagonista, mesmo em meio às adversidades, começa a desenvolver uma força silenciosa, uma força que se tornará fundamental para sua jornada de superação. Essas dificuldades iniciais são mais que obstáculos, elas são oportunidades de crescimento. Cada desafio enfrentado na infância prepara o terreno para um futuro onde a resiliência será a chave para abrir portas antes consideradas inalcançáveis. À medida que exploramos essa narrativa, percebemos que a verdadeira beleza da história reside não apenas nas dificuldades enfrentadas, mas na forma como elas são superadas. O protagonista nos ensina que, apesar dos desafios do passado, é possível reescrever o futuro. Assim, começamos nossa jornada com a certeza de que a infância difícil é apenas o começo. O caminho para a superação está apenas começando, e cada passo dado é um testemunho de que o passado não define quem seremos amanhã. Com essa introdução, nos preparamos para seguir em frente nesta inspiradora viagem de transformação e crescimento pessoal. A história de superação do nosso protagonista está apenas começando, e mal podemos esperar para ver como ele irá responder ao chamado da aventura que está por vir. Na vastidão do nosso passado, muitos de nós enfrentaram uma infância marcada por desafios e obstáculos. No entanto, há um momento crucial em nossas vidas, um despertar, onde percebemos que não precisamos ser prisioneiros do nosso passado. É nesse instante que a chama da mudança começa a arder dentro de nós. Apesar das dificuldades, surge um desejo de mudança e superação. É como se uma nova porta se abrisse, revelando possibilidades que antes pareciam inalcançáveis. Nosso protagonista, cercado pelas sombras do passado, decide dar o primeiro passo rumo à transformação. Esse desejo de mudança é mais forte do que qualquer barreira. Cada passo dado, cada decisão tomada, representa um movimento significativo em direção a um futuro diferente. Essa busca por mudança não é apenas sobre escapar das adversidades do passado, mas sim sobre abraçar o poder do potencial humano. O protagonista começa a perceber que a resiliência não é apenas uma resposta às dificuldades, mas uma força motriz que pode transformar vidas. O caminho à frente não está livre de desafios. Pelo contrário, ele está repleto de incertezas e obstáculos que exigirão coragem e determinação. No entanto, é através desses desafios que o verdadeiro crescimento acontece. Este é apenas o começo da jornada, onde há coragem de enfrentar o desconhecido. Ao embarcar nessa jornada, o protagonista não está apenas buscando uma vida melhor para si mesmo, mas também está pavimentando o caminho para inspirar outros. Esse primeiro passo é apenas o início de uma transformação profunda e poderosa, demonstrando que, independentemente das circunstâncias, todos nós temos o poder de reescrever nosso destino. E assim, com o primeiro passo dado e o desejo de mudança pulsando em seu coração, o protagonista avança em direção ao desconhecido. Essa jornada de superação está apenas começando, prenunciando um futuro onde as adversidades do passado se transformam em lições e oportunidades de crescimento. No início da jornada, os primeiros passos são sempre os mais desafiadores. Assim é para aqueles que enfrentam uma infância marcada por adversidades. Esses momentos iniciais, repletos de incertezas e obstáculos, testam a determinação e a força interior de cada um. Mas é justamente ao atravessar esse limiar que se começa a forjar a resiliência. Imaginemos um jovem que enfrenta as dificuldades diárias de crescer em um ambiente hostil. Cada dia traz um novo desafio: a falta de apoio, os recursos escassos, o peso das expectativas sociais. No entanto, é nesses momentos de provação que ele descobre algo essencial: a capacidade de resistir. A cada pequeno triunfo sobre um obstáculo, ele ganha mais confiança.
É como se cada desafio fosse uma pedra no caminho, mas também uma oportunidade de construir uma base sólida para o futuro. Assim, passo a passo, ele aprende a não se deixar abater pelas circunstâncias, mas a utilizá-las como trampolins para alcançar alturas maiores. Esses primeiros passos não são apenas sobre enfrentar o que está à frente, eles são também sobre aprender com cada queda e levantar-se mais forte. Com o tempo, esse jovem percebe que cada revés é uma lição valiosa, uma chance de desenvolver habilidades que serão cruciais no futuro. A resiliência não nasce do sucesso fácil, mas das batalhas travadas e vencidas na arena das dificuldades cotidianas. À medida que ele avança em sua jornada, esses primeiros passos se revelam fundamentais para o fortalecimento de seu caráter e determinação. Eles são o alicerce sobre o qual ele construirá o resto de sua vida, transformando cada desafio em uma nova oportunidade de crescimento. E assim, ao final deste segmento, deixamos nosso protagonista na encruzilhada de sua jornada. Ele está prestes a enfrentar novos testes, mas agora com a confiança renovada e a certeza de que nenhum obstáculo é grande demais para ser superado. Em seguida, veremos como ele transforma essas lições iniciais em crescimento contínuo e desenvolvimento pessoal. No caminho do desenvolvimento pessoal, cada desafio é uma oportunidade de aprendizado. Ao longo da vida, enfrentamos obstáculos que à primeira vista podem parecer insuperáveis. No entanto, é justamente ao ultrapassá-los que nos tornamos mais fortes e sábios. O crescimento contínuo e o aprendizado são fundamentais para o desenvolvimento pessoal. A cada nova barreira que enfrentamos e superamos, adquirimos não apenas novas habilidades, mas também uma confiança renovada em nossa capacidade de seguir em frente. A vida é uma série de testes e momentos de crescimento. Cada pequeno passo dado em direção à superação é uma vitória em si. É através das dificuldades que descobrimos nossa verdadeira força e potencial. A construção de confiança e habilidades é um processo gradual, moldado pelas experiências que vivenciamos. Quando nos permitimos aprender com as adversidades, cada lição nos aproxima mais do nosso verdadeiro potencial. A ideia central aqui é que o crescimento através da adversidade leva ao desenvolvimento pessoal. Cada desafio superado é uma lição aprendida, um passo em direção ao crescimento pessoal. Isso nos lembra que a resiliência não é apenas uma resposta aos problemas, mas um caminho para a transformação. Este segmento nos convida a refletir sobre como as dificuldades da infância não precisam determinar nosso destino. Pelo contrário, elas podem ser a base sobre a qual construímos uma vida de realizações e autoconfiança. Ao nos prepararmos para enfrentar os desafios mais árduos, reconhecemos o valor de cada experiência, por mais difícil que tenha sido. Este reconhecimento nos prepara para os testes ainda maiores que estão por vir, pavimentando o caminho para a resiliência. À medida que avançamos para o próximo capítulo desta jornada inspiradora, lembramos que cada lição de vida absorvida é uma ferramenta essencial para enfrentar o futuro com coragem e determinação. Ao longo da vida, todos enfrentamos momentos de provação, mas é nos desafios mais árduos que descobrimos nossa verdadeira força. Este é o momento em que a resiliência se torna a maior aliada do protagonista. Após uma infância marcada por dificuldades, ele se depara agora com os maiores obstáculos de sua jornada. Cada desafio parece maior que o anterior, testando não apenas sua determinação, mas também seu desejo de seguir em frente. A resiliência não é simplesmente resistir, é adaptar-se, aprender e crescer a partir do caos. Em cada tropeço, o protagonista encontra uma oportunidade de se reerguer mais forte. Essas provações não são apenas barreiras, mas degraus que o elevam a novos patamares de autoconhecimento e força interior. Durante esse processo, ele aprende que a verdadeira fortaleza não reside na ausência de quedas, mas na capacidade de se levantar após cada uma delas. A cada nova dificuldade superada, ele emerge mais confiante e determinado. O que antes parecia insuperável agora é visto como uma chance de mostrar sua coragem e perseverança. A história de nosso protagonista é um testemunho poderoso de que não importa quão severas sejam as adversidades da infância, elas não precisam definir nosso destino. Ao contrário, essas experiências podem ser a base sobre a qual construímos vidas de significado e propósito. À medida que a jornada avança, ele não apenas enfrenta seus desafios, mas também começa a entender o valor das lições aprendidas.
Essas experiências duras forjam nele um espírito inabalável e uma resiliência que o prepara para os desafios futuros com sabedoria e confiança renovadas. E assim, enquanto avançamos para a próxima etapa da história, percebemos que a verdadeira conquista não está apenas em superar obstáculos, mas em se transformar ao longo do caminho. A resiliência do protagonista nos inspira a ver cada dificuldade como uma oportunidade de crescimento e transformação. Como veremos a seguir, é essa resiliência que abrirá caminho para um futuro repleto de realizações e esperança. Na jornada da vida, há momentos que nos convidam a parar e olhar para trás. Este é o momento de reflexão. Ao revisitar os desafios enfrentados na infância, percebemos não apenas as dificuldades, mas também as lições valiosas que nos moldaram. Cada obstáculo superado se transforma em um degrau para o crescimento pessoal. Reconhecer os erros do passado e as vitórias conquistadas nos traz uma compreensão mais profunda de quem nos tornamos. É através dessa introspecção que vemos o quanto evoluímos, tanto em força quanto em sabedoria. A cada lembrança, a cada aprendizado, construímos um alicerce sólido para o futuro. Essa reflexão não é apenas sobre o que passou, mas sobre como cada experiência nos preparou para enfrentar novos desafios com mais confiança. A sabedoria adquirida se torna uma guia silenciosa, lembrando-nos do poder da resiliência e da capacidade de transformação. E assim, munidos desse novo entendimento, estamos prontos para seguir adiante, sabendo que o passado não define nosso destino. É um trampolim que nos impulsiona para alturas ainda maiores. A reflexão é um presente que nos oferece a recompensa do conhecimento e da paz interior. Preparados para o próximo capítulo, levamos conosco a certeza de que a superação é uma jornada contínua. Vamos juntos explorar como essa nova perspectiva se traduz em ação, moldando um futuro repleto de possibilidades e conquistas. Ao longo de nossa jornada, aprendemos que enfrentar adversidades desde cedo pode moldar nossa força interior. No entanto, é o que fazemos com essa força que realmente nos define. Assim, chegamos ao momento do retorno, onde o protagonista, agora transformado, volta para casa. Mas este não é um simples regresso, é uma volta triunfante, repleta de sabedoria e poder renovado. Cada lição aprendida ao longo do caminho se torna uma ferramenta poderosa na construção de um novo futuro. O protagonista não apenas transforma sua própria vida, mas também ilumina o caminho para aqueles ao seu redor. A superação não é apenas pessoal, é um farol de esperança que se irradia, afetando positivamente a todos que cruzam seu caminho. Com o retorno, vem a responsabilidade de compartilhar essa sabedoria adquirida. As histórias das batalhas vencidas e das lições aprendidas tornam-se fonte de inspiração para muitos. O protagonista, agora mais forte e sábio, se empenha em aplicar tudo o que aprendeu, criando um impacto duradouro na comunidade e inspirando outros a também superarem seus desafios. Este segmento da jornada é um testemunho poderoso de que as dificuldades enfrentadas na infância não precisam definir o futuro de ninguém. Ao contrário, elas podem servir como trampolim para um crescimento extraordinário e um impacto positivo na vida de muitos. A transformação pessoal se torna um elixir que fortalece não apenas o protagonista, mas também todos que tocam sua vida. E assim, enquanto essa etapa chega ao fim, nos preparamos para ver como essa nova força e sabedoria influenciarão ainda mais a vida do protagonista e de todos ao seu redor. A história de superação continua a inspirar, mostrando que, independentemente do início, um futuro brilhante está ao alcance de todos aqueles que se recusam a ser definidos por seu passado. A história de superação é mais do que uma jornada pessoal. É uma chama que ilumina o caminho para muitos outros. Ao vencer as adversidades da infância, o protagonista não apenas transformou sua vida, mas também se tornou um exemplo de resiliência e determinação. Cada desafio enfrentado e cada obstáculo superado moldaram não apenas um indivíduo mais forte, mas também inspiraram aqueles ao seu redor a acreditar que a mudança é possível. Essa transformação pessoal é um testemunho vivo de que, por pior que sejam as circunstâncias, sempre há espaço para o crescimento e a renovação. A força adquirida ao longo do caminho não se restringe ao protagonista. Ela se propaga, tocando a vida de amigos, familiares e até mesmo de desconhecidos que se deparam com essa história de coragem e esperança. O poder da superação é contagiante, mostrando que a verdadeira força reside na capacidade de se levantar após cada queda.
Ao compartilhar sua jornada, o protagonista não só inspira, mas também capacita outros a buscar suas próprias transformações. A história se torna uma poderosa mensagem de que todos têm dentro de si a capacidade de resiliência necessária para enfrentar e vencer suas próprias batalhas. A mensagem que fica é clara: superar as adversidades não é apenas uma vitória pessoal, mas uma fonte contínua de inspiração para o mundo. A trajetória de alguém que não se deixou definir pelo passado abre portas para um futuro repleto de possibilidades. E assim, enquanto o protagonista avança com confiança em direção ao futuro, ele deixa um legado de esperança e transformação. Essa é a verdadeira essência da superação: transformar a própria vida e, simultaneamente, acender a chama da inspiração em muitos outros. E é com essa mensagem de poder e inspiração que nos preparamos para concluir esta jornada. Porque cada fim é apenas um novo começo, e o futuro continua brilhante para aqueles que escolhem não se deixar definir pelo passado. Ao chegarmos ao fim desta jornada inspiradora, é impossível não refletir sobre o caminho trilhado. Desde os primeiros passos, enfrentando dificuldades e superando desafios, até o momento em que a resiliência se tornou a maior aliada, cada etapa foi uma lição de vida. Ao longo do caminho, descobrimos que a adversidade não é um fim, mas um ponto de partida para conquistas inimagináveis. Olhar para trás é reconhecer o quanto foi conquistado e o quanto se aprendeu. O poder da superação não apenas transforma o indivíduo, mas também irradia para todos ao seu redor, inspirando e motivando outros a perseguirem seus próprios caminhos de crescimento e realização pessoal. A história que compartilhamos hoje é mais do que uma narrativa de desafios. É um testemunho da força do espírito humano. O futuro é brilhante para aqueles que não se deixam definir pelo passado. A superação é o caminho para o sucesso. Esta mensagem ecoa em cada história de vitória sobre as dificuldades da infância. Ela nos lembra que, independentemente do ponto de partida, todos temos o potencial para criar um futuro diferente. Um futuro onde as lições do passado são as fundações de uma nova realidade. Ao encerrarmos esta narrativa, queremos deixar uma mensagem de esperança e inspiração. Que cada um de vocês leve consigo a certeza de que a resiliência é a chave para abrir portas que pareciam trancadas. Que a sua história também seja uma fonte de inspiração, mostrando que é possível vencer, não importa o quão difíceis tenham sido os começos. Obrigado por nos acompanhar nesta viagem de superação e crescimento pessoal. Que esta jornada sirva como um lembrete constante de que as dificuldades enfrentadas não são barreiras intransponíveis, mas sim etapas no caminho para um futuro mais luminoso e promissor.